pai sempre nos ensinou a trabalhar. Meu pai era daquele sistema que tem que trabalhar e nós não viemos de família de posses, né? Meu pai, como exemplo pra gente, começou a trabalhar como bancário. Depois de 15 anos ele saiu do banco e foi fazer direito, já mais velho, já com 35 anos, naquela época, já é considerado velho, né? Sim. E fez direito em Varginha, formou, então eu sempre tive essa referência, né, de se qualificar para estar alcançando melhores resultados, melhores colocações em termos de trabalho. Mas meu pai, nesse meio também, antes dele formar direito, ele tinha um escritório de despachante. Certo. Então, desde pequeno, nem sempre com a minha boa vontade, ele meio que falava assim, ó, 1h30 no escritório até as 5, para você me ajudar lá na máquina de xerox que nós tínhamos. Certo. Então não era uma coisa que eu fazia de todo grato, mas hoje eu vejo que a intenção dele era das melhores, e mesmo porque a criação dele foi assim, né? Desde muito pequeno ele trabalhou, então ele achava que todo mundo tinha que fazer isso. Não está de todo errado, era outros tempos, né? Eu acho que para mim foi uma escola, porque eu trabalhei com ele nesse despachante até meus 15 anos de idade. Certo. Quando ele desfez esse despachante, formou em direito e resolveu atuar como advogado. Né? Você já teve teu pai como teu primeiro patrão, então? Sim, foi, exatamente, né? Desde criança. Primeiro e único? Não, é depois que na fase, né, virando adulto, né? Com 18 anos eu fui para Pouso Alegre, para o exército, servi o exército, né? Fiquei 1 ano no exército. Até na época quase que eu fiquei lá, deu uma vontade, gostei da estrutura, gostei da estrutura do regime militar, uma hierarquia, uma disciplina, né? Talvez na minha própria criação, né? Então isso era referência. Mas no final do período de 1 ano eu acabei mudando de ideia e vim embora, né? Saí do exército e fui buscar trabalho, né? E tentar. Meu pai não tinha uma condição assim tão favorável para nos pagar faculdades particulares, ou cursinhos, né? Sim. Então a situação, aquele momento da vida dele estava um momento mais assim, de transição de uma profissão para outra, então não era um momento muito uma boa rentabilidade, mas meu pai sempre sonhando em ter alguma coisa para substituir aquele despachante que ele acabou vendendo, né? Vendendo até para o irmão, que ele achou que com direito ele daria conta, né? Sim. E de fato deu, mas teve um delay aí que foi bem difícil para ele, eu sei disso. Ele saiu ali do escritório despachante e começou a advogar. Exato. Certo. Então, assim, quando eu saí do exército, minha vontade era trabalhar, eu queria arrumar um emprego, né? E eu fiquei uns 4, 5 meses fazendo bico nesse próprio despachante que era meu tio, ajudando ele lá, né? Estava com 18 anos, eu tinha que terminar o ensino médico, eu tinha sido reprovado na 8ª série, quando existia reprovação, né? Quem passava direto da primeira meritocracia, né? Também a forma de educação é diferente, era mais meritocracia do que simplesmente vamos passar todo mundo e depois vamos ver no que vai dar, porque eu não quero fazer crítica muito forte, mas o que parece hoje em termos de educação, né? Sim, exatamente. Então eu acabei sendo reprovado na 8ª série, tive que fazer de novo. E quando eu voltei do exército, quando eu tinha 1 ano para terminar o ensino médio, né? Eu terminei o ensino médio. 4, 5 meses depois que eu saí do exército, eu arrumei meu primeiro emprego com carteira assinada, vamos dizer assim. Primeiro e praticamente único, né? Eu só tive 2 empregos, vamos dizer assim. Que foi no escritório de contabilidade um grande agricultor lá de Machado, que sempre também falo com muito carinho, chamado Walter Palmeira, da família Palmeira Agro hoje lá. Sim. Então lá eu fiquei durante 4 anos trabalhando na área contábil, foi aí que despertou o interesse de fazer ciências contábeis. Meu pai queria que eu fizesse direito, mas eu não via direito muito a minha praia. E como tinha ciências contábeis na própria cidade, né? Então era um curso que eu tinha condições de pagar, eu acabei optando por fazer ciências contábeis e trabalhando nesse escritório de contabilidade durante 4 anos. Aí você já praticamente entrou numa área que você já estava estudando para isso, estudando. Me identifiquei, né? Nunca sonhei em ser contador, acho que pouca gente fala, quando crescer, quero ser contador, pelo menos na minha geração. Mas era oportunidade, era um mercado que sempre tinha empregabilidade, né? Naquela época, no ensino médio, você já tinha essa opção, né? Você poderia fazer o técnico em contabilidade, né? Sim. Eu não fiz o técnico, eu fiz a graduação em contabilidade. E tinha um curso em Machado, um curso bem tradicional. Então eu fiquei durante 4 anos nesse emprego, né? Mas sempre almejando algo mais. Eu via que tinha uma estrutura, né? E talvez quando chegar nos cargos maiores da empresa ia ser mais difícil, né? Pouca rotatividade dentro da empresa. Então naquele momento da minha vida, o meu objetivo era formar em ciências contábeis e buscar espaço em uma cidade maior. Eu tinha alguns tios que moravam em São Paulo, dentro do que eu via de momento, não via outra possibilidade a não ser buscar crescer fora da cidade.
Mas nesse intervalo, né, nesses 2 intervalos, meu pai sempre foi muito empreendedor, né? Ele partiu dele a ideia de ter imobiliário. E ele chegou a abrir uma imobiliária anteriormente, a imobiliária Alvorada, com outro parceiro, mas não foram muito felizes. Né? Nessa época era molecão também, não tinha muita expertise e a empresa Ele não teve durou. uma sociedade nessa época. A empresa não durou muito tempo, né? Pouco tempo depois ele fechou. Posteriormente ele ficou com isso na cabeça, que ele achava que o imobiliário era um bom negócio. Nós tínhamos aqui, ele tinha um amigo muito querido aqui, que incentivou ele muito a abrir imobiliário, que era o Baís. Foi uma imobiliária muito tradicional aqui em Alfenas. Ele tinha um carinho muito grande pelo Baís, o Baís deu todo o apoio para abrir novamente a imobiliária. E ele abriu a sociedade com uma outra pessoa nessa imobiliária. Isso foi em 87, julho de 87. Eu estava trabalhando nessa empresa, né? Tinha um salário razoável. Nesse intervalo eu tive uma proposta para trabalhar no banco, no Bradesco, trabalhando na agência Machado. Sim. Quando eu cheguei, meu patrão pediu para me liberar das questões de aviso prévio. Ele quis saber por que eu estava querendo desligar. Eu achei que, né, eu falei que eu ia ganhar mais, um emprego de banco e tal. E ele chegou e falou: mas se eu te pagar o que o banco vai te pagar, você continua com a gente? Aí eu não pensei 2 vezes. E lembrando que meu pai sempre falava, meu pai falava: banco é bom, mas ele deve ser acomodado, né? Não é um salário grande, nem ruim, mas você fica na zona de conforto e acaba não saindo daquilo. E aí eu peguei e aceitei a proposta desse patrão de continuar no emprego, né? Nesse período que eu estive com ele de 4 anos. Mas quando meu pai abriu o imobiliário em 87, ele levou um sócio, né? Ele queria alguém para gerir a empresa, né? Ele seria mais a parte jurídica. E assim foi feito, só que o sócio também tinha outra atividade e não conseguiu conciliar a atividade que ele tinha com a imobiliária. Então a imobiliária ficou meio que, sabe, com um funcionário e meu pai não querendo, nem podendo assumir toda a gerência, porque ele tinha trabalho dele como advogado, né? Sim. E me Estava oportunizou. conciliando ainda o direito com esse começo da imobiliária. Exato. Aí ele me convidou para fazer parte. Ele praticamente forçou o sócio a vender para mim a parte dele. Na época, os valores eram bem baixos, mas minha rescisão toda, que não sei nem quanto que representa isso hoje, foi para pagar a parte desse rapaz na imobiliária, que na época funcionava na própria casa do meu pai, lá no centro de Machado. Entendi. Então eu entrei em março de 88, eu entrei na imobiliária Alvorada, que é a primeira empresa do grupo, né? E continuamos juntos por um bom tempo. Ali você entrou e não saiu mais do mercado imobiliário? Não, né, nesse intervalo, né, nesse período depois que eu entrei na imobiliária, em 88, né, me formei em ciências contábeis, me pós-graduei em contabilidade e surgiu a oportunidade também de eu trabalhar na área acadêmica. Então, em 91 eu iniciei minha área acadêmica no Fundação Educacional de Machado, no curso de ciências contábeis, dando aula. E eu estava nesse mesmo intervalo, eu estava fazendo uma pós-graduação, lato sensu, na PUC de Belo Horizonte. Então, por conta disso, chamou a atenção da direção da escola, viu que eu estava interessado pelo fato de eu estar fazendo pós-graduação, que na época o lato sensu ainda era uma pós-graduação que tinha um valor maior Sim. do que hoje, né? Eram poucos cursos na região que tinha, você tinha que sair fora da cidade para fazer. Então, foi a oportunidade que eu tive de entrar na área acadêmica. Então, eu conciliei a área acadêmica com a atividade Esse imobiliária. começo da sociedade com teu pai. Vamos nos meus 4, 5 anos. Né? E aí, em que momento assim que deu aquele clique na cabeça que você falou assim, agora eu não vou trabalhar mais para ninguém, eu vou ser um empreendedor, eu vou tocar o negócio integralmente? Não, então, desde o momento que eu assumi a sociedade junto com meu pai, já foi o clique de sair de uma atividade Ali você já saiu do empregado, né? Saí do Walter Palmeiras, né? Do escritório de certo. contabilidade. O banco foi só uma possibilidade, eu não cheguei aí. Entendi. Porque o meu patrão cobriu a oferta do banco e eu continuei no emprego que eu estava. Entendi. Né? O Walter Palmeiras, esse cara que eu te falei. Tá. Aí quando surgiu a oportunidade de eu ir para a imobiliária, lógico, um pouco com medo, porque eu tinha um salário bacaninha para a época, para quem era jovem, né? Mas no começo você continuou conciliando a imobiliária e dando aula. Sim, aí eu assumi a parte da imobiliária e meu pai ficou na parte jurídica e a gente começou o trabalho na imobiliária. E de 3 anos depois eu comecei a área acadêmica também, que foi meu segundo emprego, posso dizer que é o segundo emprego, né? Eu trabalhei como professor durante 16 anos. De maio de 91, maio é um mês bom também. O primeiro emprego começou em maio, o segundo emprego foi em maio também, coincidentemente. Agora eu me lembrei disso aqui. E eu fiquei até 2007, na frente da curso de contábeis, dei aula, coordenei curso, chefe de departamento, e vi todas as etapas da área acadêmica, vamos dizer assim. Né? Mas também, como todo ciclo, ele encerrou de uma forma bacana. Né?
Porque nesse período também, depois, né, a gente também investiu na atividade rural. Nós temos uma pequena propriedade rural lá, produção de café. Também participei junto com meu pai dessa sociedade, então nós tivemos negócios em comum durante um bom tempo, juntos, entendeu?